Aqui, meus amigos. Depois de saber sobre as tecnologias escondidas do público, David ficou muito chateado, ele ficou muito entristecido, ficou muito amargurado, muito decepcionado. Essa palavra, decepção. Então, depois que o David Adair ficou sabendo sobre as tecnologias que eram suprimidas, escondidas da humanidade, que poderiam simplesmente mudar a vida das pessoas da noite para o dia, para melhor, David começou a ficar com raiva do governo, muita raiva. Ele ficou revoltado e também com a NASA, pois eram mentirosos e gananciosos. Ele tinha essa certeza. Na verdade, quem passou essa informação para o David Adair foi a própria Pitoley, que habitava agora com ele, porque ele compartilhava. Então, a Pitoley compartilhava o corpo do David Adair, habitava junto com ele. David costumava dormir com uma coberta dos Estados Unidos. Ele tinha esse costume porque ele era um patriota. E agora ele tinha vergonha de fazer isso. Tamanha o quê? A sua decepção. Quando David saiu da nave, ele estava irritado porque a Pitoley mostrou o caráter de todos eles. Olha, esse aqui é um mau caráter. Ele é um amigo do bigodinho. Esse aqui é ganancioso. Esse aí não tá nem aí pra ninguém. Ele só pensa em dinheiro. Cheio de vícios. Né? Um narcisista. São essas pessoas aí. Né? E o David tinha certeza absoluta das intenções nefastas dessas pessoas. Ele conhecia a essência e o caráter de cada um, porque a Pitoley mostrava. E agora a nave estava fria e gelada. Por que a nave estava fria e gelada? Como se estivesse desencarnada. Pois a alma da Pitoley agora habitava no corpo do David Adair. Então ele compartilhava essa nova consciência. Uma super consciência que era a Pitoley. Aliás, ele foi preparado desde pequenino para isso. Antes disso, quando era tocada, parecia um mamífero. Então o próprio David fala quando ele tocava na nave orgânica, semelhava muito, é como se estivesse tocando numa baleia, num golfinho, num cetáceo. O próprio David Adair compara esses seres como baleias espaciais. Falando nos cetáceos, né? Aliás, eu falei sobre isso na última terça-feira, a gente pode fazer aqui uma referência, linkar a informação. De sangue quente, agora estava completamente gelada. Muito bem. David estava convicto de que deveria destruir seu foguete. Ou seja, o foguete que ele batizou de Pitoley. E ele sabia, na verdade, era por causa da entidade, né? Ou seja, a nave orgânica que se comunicava com ele, desde pequeno. Pois ele sabia que o mesmo seria usado como uma arma de primeiro ataque à União Soviética para começar a Terceira G. Isso em 1971. David foi convocado para acionar o foguete naquele mesmo instante. Olha que interessante, ele acabou de sair da nave, teve aquele encontro incrível, onde foi feito um download, onde a alma, a consciência da Pitoley foi transferida para o seu corpo. Né? Agora eles eram um só, literalmente. Fantástico. Por isso que o David Adair, quando ele fez o exame do coração, os médicos constataram que ele tinha como se fosse uma batida de 2 corações com eco. Porque na verdade tem o coração dele e o coração da Pitoley. Espetacular. E a assinatura energética dele, constatado pelo próprio Emery Smith, é de uma assinatura de um homem e de uma mulher, desde aquele momento. Espetacular. A aura dele também é dupla, tá? Tem 2 auras. Fantástico. No caminho, ele escondeu a graxa de grafite. Veja só, ele estava no caminho, a Pitoley falou, David, dá um migué aí e faz de conta que você vai amarrar, né, o seu calçado. Né? Isso, exatamente. Ah, desculpa, olha, só um momentinho aqui, meu cardaço aqui saiu fora, eu vou amarrar o cardaço do meu sapato. Ele deu um migué, ele pegou o dedo atrás de uma roda de um avião, porque tinha muitos aviões ali, e pegou graxa de grafite no bolso, e colocou no bolso. Ninguém viu, ninguém percebeu. Eles estavam com muita pressa para fazer o teste do foguete, que pegou da roda de um avião estacionado e sabotou o seu foguete, e passou. Coloca para funcionar, porque só ele sabia, né? Aí ele colocou
grafite, né, graxa de grafite ali, dentro da Pitole, nos circuitos da Pitole. E começou a vazar. Olha que interessante, né? Começou a vazar. Todos ficaram assustados, pois não tinham como calcular se a explosão seria nuclear. Imagine vocês, o medo deles. David disse, é melhor fugirmos aqui. Deu errado. Vamos fugir. Deu ruim no popular. E foram correndo de carro a uma distância de 3 quilômetros do foguete que estava vazando, que foi sabotado pelo David Adair. Que explodiu e formou, meus amigos, explodiu e formou uma cratera do tamanho de um campo de futebol. Tá aqui para vocês, graxa de grafite. Muito bem. E aqui o foguete do David Adair, que funcionava a contenção de fusão eletromagnética, né? Ou seja, o princípio do ponto zero, do loop infinito. Arthur Rudolph, que veio da Operação Paperclip, que era amigo do Bigodinho, dá para ver aqui, né, o uniforme dele, aqui as credenciais, os carimbos, dá para perceber. Arthur Rudolph disse, esses brinquedos não vazam do nada. Isso ele falou na cara do David Adair, olhando em seus olhos. Olhou para David e bateu nele. Deu um soco nele, que caiu prostrado no chão, sangrando, com a boca cortada. Então o soco foi bem forte mesmo. Os outros soldados apontaram suas armas para Rudolph, não para David. Olha que interessante. David conseguiu ler as suas mentes, porque ele conseguia ler a mente de todo mundo, junto com a Pitole, né? Que pensavam assim, os soldados. Ele é um amigo do Bigodinho, porque ele veio da Operação Paperclip. Ele não pode bater num garoto da fazenda americano. Isso não está certo. Depois de abaixarem as armas, depois eles se conteram, né? Porque o sangue subiu naquele momento, eles queriam de fato, ele leu na mente dele, ó, tem um aí, ele percebeu, mas ele não falou, que realmente quer dar um tiro na sua cabeça. Ele tá revoltado, ele tá indignado com isso. Mas depois eles abaixaram as armas, né? Reconsideraram, né? O sangue esfriou, aí abaixaram as armas. David ficou na solitária, meus amigos, depois, muito tempo, né? Na solitária, sozinho. Até que o general Kurtz LeMay ficou sabendo do caso e mandou libertá-lo e enviá-lo para o seu jato particular. E tirou ele dali. Ele falou, David, agora você está encrencado, porque eles não vão largar do teu pé, enquanto você não fornecer as informações de como construir a Pitole. Eles já estão desconfiados que você sabotou a espaçonave. O general Kurtz LeMay, 4 estrelas. Então você tem que se proteger. Tome muito cuidado. David retornou para sua família e terminou o curso do ensino médio. Veja, meus amigos, ele desenvolveu o foguete mais tecnológico do momento e ele não tinha curso universitário, apenas com 17 anos de idade. Aí ele acabou o curso do ensino médio em 1972. Durante a formatura, ele foi sequestrado por 2 homens de preto, como o MIB, que o levaram até uma instalação militar hospitalar da CIA. Agente das 3 letras, é isso mesmo. Onde Arthur Rudolph estava ali esperando por ele. Apareceu e começaram o quê? A colocar várias substâncias nele. Né? Vocês entenderam, né? Várias substâncias, ele ficou todo grogue e interrogá-lo sobre o que aconteceu com o foguete. O que aconteceu com o foguete, você sabotou ele, conte como constrói esse foguete, porque lembre-se, porque é importante você ver a primeira parte. O David Adair, todas as anotações de como construir, da construção, dos projetos do foguete, ele destruiu tudo, ele mandou seu pai queimar tudo. Então só existia o quê? Na sua mente, na sua cabeça. Não tinha registro disso em local algum. Apenas o quê? Na sua mente. E começaram a falar sobre o que aconteceu com o foguete, e David não soltou uma única palavra. Resistiu bravamente. Não falou nada. David já era para ter desencarnado, meus amigos. E mesmo assim não disse nada. Permaneceu irredutível. Depois de 4 dias de tortura, o David sofreu muito, hein? Foram convencidos de que ele não sabia de nada. Então foi convocado pela agência de 3 letras para fazer parte da Força Naval. Interessante, meus amigos, que o próprio David, ele ficou ouvindo, olha, se vocês derem mais uma dose para ele, ele simplesmente vai se tornar um vegetal. Impressionante. E ele aguentou tudo isso. Impressionante. Aliás, ele era para ter desencarnado. Não desencarnou porque realmente a Pitole
atuou na vida dele. Aliás, ele sofreu 4 ataques cardíacos, sobreviveu e não teve qualquer tipo de lesão ou efeito colateral. Nenhuma lesão cerebral. Ele teve morte cerebral por 1 minuto, não teve uma sequela, e não teve 4 paradas cardíacas, e não teve qualquer sequela no coração. O coração dele tá novinho em folha. Para fazer parte da Força Naval na manutenção e construção de motores. David começou a se interessar por aviões e frequentar a escola de pilotos da Marinha, pois já sabia pilotar. Ele já sabia pilotar. Como que ele aprendeu? Vocês podem perguntar. Ele aprendeu com 16 anos de idade. Quando ele tinha 16 anos de idade, ele usava, meus amigos, as fazendas vizinhas para testar seus foguetes de estágios. Mas é um foguete de estágio avançado. Aliás, como ele tinha acesso à tecnologia da NASCAR, né, porque o seu pai era mecânico da NASCAR, né, isso, ele usava hidrogênio líquido. Esses foguetes eram movidos a hidrogênio líquido. E isso com 15, 14, 13 anos de idade. E os fazendeiros davam livre acesso a ele. Não, David, você pode entrar aqui quando você quiser. Ele ia com a caminhonete do seu pai, né? Nos Estados Unidos, né, meus amigos? Com 13 anos, dirigindo ali, pegava a caminhonete do seu pai. E ele via, porque assim, ele usava aquele terreno, porque tinha as fazendas, para fazer os seus testes com os foguetes, né, que eram teleguiados, tinha controle remoto, tudo bonitinho, muito bem feito, inclusive, né? Aqui tá, olha esse recorte do jornal. David Adair, com 17 anos, aqui certificado, foi chamado para da Força Aérea. Olha que maravilhoso. Certa vez, um dos seus foguetes de estágios atingiu uma vaca por acidente, né, porque acidentes acontecem, que caiu desencarnada. A vaca simplesmente foi pro brejo mesmo, né? Aconteceu esse acidente. Uma vaca leiteira. David pensou, o que eu fui fazer? Agora os fazendeiros nunca mais vão me deixar fazer meus testes com os foguetes nas suas fazendas. Nunca mais, porque agora o que eu fui fazer? David pensou que nunca mais teria permissão dos fazendeiros para seus testes, mas os fazendeiros, quando viu aquilo, disse, calma aí, David, bem garoto, esta vaca estava velha, ela já estava velha mesmo, e iríamos abatê-la para extrair a carne. Então você adiantou para nós, tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Você pode cortá-la? Perguntaram para ele, você pode cortá-la? David cortou a vaca com mais precisão do que os açougueiros. Diz que eles nunca viram nada igual. Então, em retribuição, eles deram um pedaço de carne para o David fazer um churrasco em casa com a sua família. E perguntaram se David poderia pilotar um avião para pulverizar a plantação. Não, isso é um garoto, meus amigos. Um garoto de 16 anos, tá na época. 16 anos só. David, você é inteligente. O fazendeiro alegou, você é inteligente. Eu aposto que pode pilotar um avião. Nenhum piloto queria fazer o serviço, meus amigos, nenhum. Eles não conseguiam achar nenhum piloto depois de um incidente que aconteceu na fazenda. Porque numa ocasião, um piloto que prestava serviço para os fazendeiros acabou se engraçando com a mulher de um dos fazendeiros. O marido, sabe como que é as coisas lá nos Estados Unidos, principalmente nos anos 70, né? Ali nos anos 60, ali já nos anos 60, né? Final dos anos 60 para os anos 70. O marido pegou a espingarda e viu os dois juntos em casa e mandou bala no sujeito, atingindo que a sua perna. Desde então, ninguém queria trabalhar lá. Ninguém. Daí todo mundo queria saber de trabalhar para os fazendeiros. Para aqueles fazendeiros, ninguém queria. Para pulverizar a plantação. David leu um manual de pilotagem. Rapidinho, calma, eu aprendo. Eu não sei, mas eu vou aprender. Meus amigos, é isso mesmo. Eu não sei, mas eu vou aprender. David leu um manual de pilotagem e depois já podia fazer manobras e rasantes pela fazenda. Isso foi muito bom para David, que conseguiu ganhar uma boa remuneração. Olha só, meus amigos. Realmente é incrível a história do David Adair. David já era tenente da Marinha, depois ele foi para a Marinha dos Estados Unidos, já era tenente da Marinha, tenente David Adair, quando estava na Avenida Pensilvânia, próximo de Washington, próximo à Casa Branca, White House, quando foi atropelado, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, meus amigos, ele foi atropelado por um rinoceronte branco, que o arremessou como um boneco no meio da Avenida Pensilvânia. Isso você não vê todos os dias. Vamos convir, meus amigos. Ele teve apenas alguns ferimentos leves. Incrivelmente, ele se safou. Isso é inexplicável. Mas quando caiu, pensava que estava falecido. Não, esse
faleceu, né? Isso aí já não tem como sobreviver. Ele levantou e perguntou a uma mulher. Ele levantou e perguntou a uma mulher que parou para acudi-lo. O que era aquilo? A mulher disse, um rinoceronte branco. Ele não estava acreditando. David achou que era um sonho. Vejam só, meus amigos. Quando estava no hospital assistindo a TV, viu no noticiário. Vejam só, ele foi atendido. Rinoceronte branco escapa do zoológico e atropela um homem. Que por um acaso era ele. Que coisa. Que coisa, né, meus amigos? Os seus superiores que estavam ali, foram visitá-lo, no hospital, estavam comentando entre si, este homem é um para-raio de problemas. O que é mais incrível, ele atrai problemas, só que tem um porém. O que é mais incrível, o que é mais surpreendente, é que sempre consegue se safar. Em 1974, David conseguiu juntar documentos incriminatórios o suficiente para mandar Arthur Rudolph para a prisão domiciliar na Alemanha. Então, o Arthur Rudolph, que era o seu superior, aquele mesmo que bateu nele, que era da Gestapo, né, e veio para os Estados Unidos através da operação Paperclip, ele foi responder, né, em prisão domiciliar, através dos esforços do David Adair. Quando David fazia parte da tripulação de um submarino nuclear com 130 pessoas, presta atenção, meus amigos, o submarino bateu numa rocha por acidente e iria explodir em 22 minutos. 22 minutos, nós estamos só 22 minutos de vida. E ficaram desesperados e disseram a David. Então, meus amigos, os próprios militares sabiam que o David era diferenciado. Esse ser humano é diferenciado. Se a gente pode recorrer a alguém, se existe alguém que pode nos defender, lembrei do Chapolin Colorado, quem poderá nos defender? É o David Adair, só ele, se não for ele, mais ninguém. Abre aspas. Você conhece como funcionam esses motores? O almirante perguntou para ele. Viu, David, você conhece como funcionam esses motores? Ele respondeu que nunca tinha visto uma na vida. Olha, só vi teoria. Na prática, eu nunca mexi com um motor desse, não. Daí ele respondeu, bom, estamos perdidos mesmo, vale a pena tentar. Não temos opção, né? Tá tudo perdido, 22 minutos. Continuaram os oficiais orientando a David a não tocar em nada que fosse azul. Olha, só que tem um porém, viu? Não toca nada que é azul. O David comenta que quase todos os componentes eram azuis, então foi bastante difícil. David, de forma totalmente intuitiva, ou seja, ele foi instruído pela consciência que habitava nele, conseguiu consertar o reator. E o submarino se estabilizou por incrível. Ele conseguiu, meus amigos. O comandante disse, vamos ter que classificar isso. Porque foi tão incrível que o David Adair fez, tão improvável, que o comandante teve que dizer o seguinte, olha, isso aqui vai ficar em segredo, porque não tem como explicar isso, não é impossível. O que você fez foi algo impossível e você conseguiu realizar, David. Isso, no entanto, você salvou todo mundo. No entanto, por hora, gostaria de uma bebida, né, ele ofereceu uma bebida para ele, acho que um whisky, né, o americano gosta de whisky. David disse que não bebia, então lhe ofereceram um chá gelado. Nota, o David mudou todos os seus hábitos alimentares quando a Pitolen começou a compartilhar o seu corpo com 17 anos de idade. Espetacular. Uma vez, certa feita, David Adair estava em Las Vegas fazendo uma palestra sobre motor de contenção de fusão, sobre física avançada, sistemas de propulsão avançados. E na casa ao lado havia um velório. Olha que interessante. Então ele estava num salão, né, um evento, numa sala de convenção, alugado, dando uma palestra, e do lado tinha um velório, repleto de pessoas vestidas de preto, em luto, né? E do outro lado, uns músicos estavam tocando bateria. Bem interessante. Então ele estava no meio, um lado os músicos, um concerto de bateria, e no outro, né, um velório. Né? Uma situação bastante peculiar. E os músicos estavam tocando. David disse que sentiu a Pitolen. Imagine isso, meus amigos. No meio da palestra, a sua explanação, o David disse que sentiu a Pitolen assumir o seu corpo. E ele ficou totalmente inconsciente. Olha só, Pitolen assumiu. Seu amigo Paul Andrews testemunhou o ocorrido e um monitor de eventos, meus amigos, estava gravando tudo.
em fita de vídeo, fita cassete. Tava gravando tudo. A Pitoli começou a entreter o público, meus amigos, como uma showgirl, né? Era showman, mas na verdade era uma showgirl. Começou a entreter o público e contar e deixar as pessoas alegres. E o público e todos começaram a cair na gargalhada. As pessoas do velório ouviram o barulho, meus amigos, e foram verificar o que estava acontecendo no prédio ao lado, porque isso chamou bastante atenção, e começaram a rir também, foram contagiados com aquela mesma alegria. O David disse que uma mulher de luto, vestida de preto, derramou água no corpo inteiro com as risadas. O David Adair usou o termo, tá? Elas estavam mijadas de tanta risar, tanto rirem. Tá? Exatamente esse termo que ele utilizou. E depois que David viu a gravação, ele falou que eu quero ver essa gravação, porque ele estava inconsciente. Dava para ouvir as risadas, os gritos das pessoas, mas sua voz não aparecia na gravação. Nada no vídeo. A sua voz simplesmente ficou no mudo. Até os músicos foram até lá e estavam gritando de tanto dar risadas. A gente pode linkar essa informação, por exemplo, esse relato, com Edgar Cayce. Edgar Cayce, que foi um dos maiores médiuns de todos os tempos, foi anterior ao Chico Xavier, inclusive. Ele fala que se a humanidade ficasse alegre, de verdade, uma vibração elevada, por um único dia, no dia seguinte, nós já estaríamos a humanidade seria livre. E nós já estaríamos nas densidades superiores. Quem falou isso foi o Edgar Cayce. E a gente fica imaginando, o que será que essas naves vão vir fazer aqui? É uma frota de espaçonaves, a família da Pitoli, porque ela é uma princesa. Com certeza, algo desse gênero é possível, é totalmente plausível, por que não? Para aumentar o nível de vibração desse planeta, para que a ascensão possa, de fato, acontecer.